Não sei se com você é assim, mas tem muita gente que quando fica muito cansado não consegue dormir. Fica a mente acelerada, fica lembrando do dia, fica imaginando como vai ser o dia seguinte. Alguns até chegam a ter pesadelos quando dormem. Para muita gente, dormir é uma arte difícil de realizar. Tem gente mesmo que até já por uma questão aí de organismo, né, já uma questão de saúde, também tem dificuldade com o sono. Mas o que fazer quando o sono não vem? Ou até, podemos dizer, o que fazer para ele vir, né? Para que o sono possa vir e ser aquele sono reparador. Não vamos falar aqui como especialistas do sono, porque não sou, né? Nós vamos falar o que a Bíblia Sagrada diz sobre esse assunto, logo depois da vinheta. Olá, pessoas incríveis, pessoas de Deus, é uma alegria muito grande ter você aí do outro lado. E olha, dependendo do lugar que você estiver, no Brasil ou no mundo, o horário já está avançado do dia que a gente está gravando, né? Nesse horário que nós estamos gravando. Em alguns lugares já deve ser noite mesmo, e preparando aí para dormir, talvez assistindo a gente num horário também assim mais madrugada, quem sabe, né? Já disseram para minhas filhas que eu tenho voz de algodão. Será que minha voz é fofinha e possa aí trazer para você um aconchego, né? Para que você também possa descansar e dormir? Quem sabe, né? Que Deus possa abençoar assim. Mas nós abrimos o encontro de hoje, né? O nosso comportamento e fé, que sempre pegamos, né, algo do comportamento humano e trazemos para a ótica da Palavra de Deus. E um dos comportamentos mais humanos que tem desde que o homem foi criado é o ato de dormir. Mas o que fazer quando ele não vem? Precisa investigar as razões, às vezes são razões físicas, orgânicas, e é necessário até procurar ajuda médica, né? Deus não tem nada contra a medicina, nem contra a ciência. Aliás, o próprio Senhor Jesus disse que os médicos são para os doentes. Então, se você tem um quadro aí contínuo, né, de insônia, de perder o sono, procure um auxílio, procure um especialista, um médico, e ele vai orientar você. Mas muito a gente já pode avaliar também por conta própria, porque não vai fazer uso de medicação, nem de substância, nem de nada. Mas nós vamos olhar o nosso comportamento ao dormir. E eu já convido você a ir comigo até o livro dos Salmos, capítulo 4, versículo 8. Lembrando que eu estou sempre lendo aqui na NVI. Diz assim o texto: em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. E aqui eu já destacaria uma primeira coisa para que a gente possa alcançar esse momento tão desejado, que é o momento de dormir. O salmista, ele diz assim, ele se deita em paz. Então ele esvazia o seu interior de tudo aquilo que o agite, né? Ele não deita com ira, ele não deita com lembranças ruins, ele não leva, né, junto com o seu pijama, né, as ameaças. Olha aqui, na época aí de Davi, na época da maioria dos reis, deitar em paz era um negócio assim complexo, né? O lugarzinho para ter guerras e agitações, né? Então a gente precisa fazer aí, antes do nosso dormir, fica aqui a dica do salmista, essa higiene mental, essa higiene emocional. Devemos ir para dormir em paz. Se você discutiu, se você teve aí um momento agitado com o seu familiar, sendo possível, a Bíblia diz isso, né? No que depender de você, tenha paz com todos. Sendo possível, encerre aquela discussão, aquele mal-estar, vai lá, dá boa noite. Eu me lembro de um pastor, ele fazia um relato, né? Uma vez ele deu uma bronca no filho dele, assim, mais firme, mas ao anoitecer, na hora de dormir, o filhinho foi lá, deu um beijinho no pai e deu boa noite. Às vezes é o pai que vai precisar fazer isso com o seu filho, né? Então, uma boa coisa para você preparar o seu sono é ter o seu coração em paz.
A Bíblia fala lá na carta aos Filipenses que essa paz ela não é qualquer paz. Ela é a paz de Deus. Essa paz guarda os pensamentos e guarda os sentimentos. Antes da gente continuar, eu quero te convidar a me seguir lá no YouTube. Meu canal é o Mirtes Bernardes, basta se inscrever. Mas ultimamente tem sido muito necessário que você participe de alguma forma, deixando um comentário, compartilhando esse vídeo. E é tão fácil compartilhar, basta mandar o link do vídeo. Tem um monte de assunto lá já tratado e Deus tem abençoado a gente com outros temas. Então vai lá, se inscreve, que vai ajudar a gente a crescer e a mandar mais paz para os outros lugares. Mas voltando aqui, então olha, o salmista ele fala isso, em paz me deito. Tem gente que tem alguns costumes, né? Assiste filme de terror antes de dormir, assiste filme de crime, assiste filme agitado ou muito engraçado. Você tem que ir se desacelerando. Mas não só isso, você tem realmente que desacelerar as suas emoções e os seus sentimentos. Lá no livro de Provérbios já fala assim, quando se deitar, não terá medo, e o seu sono será tranquilo. Algumas pessoas até dormem, mas têm pesadelos. O sono não é tranquilo, é agitado, a pessoa se debate, a pessoa trinca os dentes, né? Alguma coisa tira a tranquilidade que seria aí o elemento reparador do seu organismo. Eu me lembro de uma época que eu passei uma luta grande e eu tinha pesadelo todo dia. E era sempre o mesmo pesadelo e eram sempre as mesmas pessoas naquele pesadelo. Parecia até aquele filme A Hora do Pesadelo, né? Que tinha o personagem lá, o Fred Krueger, que ele aparecia sempre nos pesadelos das pessoas. Não chegava a ser um pesadelo tão feio como aquele filme, mas era um negócio esquisito, porque toda noite quando eu ia dormir eu tinha esse pesadelo. Até que um dia... Mas eu fiquei indignada e eu falei, mente, falando com a minha mente, eu vou dormir. E eu repreendi aqueles pesadelos e desde então nunca mais eu tive aquele pesadelo. E a gente precisa fazer isso, sabe? Usar a palavra de Deus, usar a autoridade do nome de Jesus, até para ter sossego enquanto está dormindo. Satanás não dorme, pessoal. Assim como Deus também vela por cada um de nós, a Bíblia diz que o guardião de Israel não dorme, o maligno ele procura brechas para nos perturbar, roubar a nossa paz e o nosso sossego. Então, quando você se deitar, faça essa higiene, né, na sua mente, nas suas emoções, e aí ao se deitar, você não terá medo nem de perturbações, nem de pesadelo, nem de nada. Você terá um sono tranquilo. Alguns, para dormir bem, precisam de tudo no escuro. Alguns, para dormir bem, precisam de uma luzinha acesa. Veja o que lhe deixa mais confortável, né? Veja o que lhe deixa mais tranquilo, mais sossegado. Tem gente que tem um verdadeiro ritual para dormir, toma um banhozinho, toma um chazinho, faz uma massagem nos pés, não sei. Procure se conhecer e saber o que é que te deixa mais confortável na hora de deitar. E quando o desconforto estiver na alma, olha o que o Senhor Jesus fala lá em Mateus: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tenha sempre uma boa noite de sono. Mas antes de você ir dormir, vamos orar? Deus querido, Deus maravilhoso, que assunto agradável, Pai. Em dias de tanta agitação, precisamos sim desse momento de reparação. Isso não tem a ver com a hora do dia, né? Em alguns países, a noite ela se estende por meses. Meu Deus, que essa pessoa, no seu momento de descanso, possa fazer essa higiene emocional, mental, deixar o coração em paz, não deixar que a ira vá para o leito junto com o pijama. Não, Deus, que a gente possa, sim, limpar o coração de frustrações, de medos, preocupações, planejamentos, que a gente possa desacelerar a nossa mente com a bênção da Tua paz que excede todo entendimento.
E essa pessoa que tem insônia por alguma perturbação espiritual, por algum ataque maligno da madrugada, que essa ação maligna e esse ataque seja repreendido agora no nome de Jesus. E eu digo, solte o sono dessa pessoa, sai com o seu pesadelo, sai com a sua perturbação e que a partir de agora ela durma sossegada em nome de Jesus. E o bebezinho também, Deus, parece que ele vê coisa na madrugada e ele chora desesperado, que essa visão, que esse mal que está perturbando a criança e a família também seja repreendido no nome de Jesus. É a minha oração, Senhor. Amém e amém. Amém? Então já sabe, né? Quando você for deitar, deite-se em paz. Deixe as pendências, resolva tudo, não leve a ira para o dia seguinte, elimine o que você puder e com certeza Deus irá ser aquele que trará descanso para você, como ele falou aqui em Mateus 11, 28. Venha a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Ficamos por aqui e até o nosso próximo encontro.